Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. É um prazer enorme estar reunido com os senhores para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Hoje, o nosso encontro de número 53, daremos início ao estudo dos direitos políticos, dividido em duas partes. Hoje, a primeira parte, nós vamos tratar de temas bastante relevantes e iniciais, assim, sobre os direitos políticos. Na aula passada, um breve resumo do que foi tratado, nós encerramos basicamente o estudo da nacionalidade, quando tratamos de temas afetos à questão da nacionalidade, como extradição, deportação, expulsão e entrega ou surrender. É muito importante relembrar a diferenciação se é ou não permitido a entrega do indivíduo do brasileiro nato a um tribunal penal internacional. Eu disse aos senhores na aula passada que é sim possível, em razão do Brasil ter aquecido, do Brasil ter concordado e se submetido à jurisdição desse Tribunal Penal Internacional. Dessa forma, não há óbice que o brasileiro nato seja julgado por esse Tribunal Penal Internacional, diferente da extradição. O brasileiro nato nunca, em hipótese nenhuma, será extraditado. Por quê? Porque dessa forma, se ele pudesse, se fosse possível essa extradição, ele seria julgado por um outro Estado e não por um Tribunal Penal Internacional, como é possível no Instituto Jurídico da Entrega. Vamos então dar início à nossa aula de hoje para tratar dos direitos políticos na parte 1. Vamos lá. Quando falamos em direitos políticos, nós podemos dividir inicialmente em uma classificação em direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. Quando falamos em direitos políticos positivos, dissemos ou enunciamos que estão relacionados à permissão, à participação do indivíduo na vida política do Estado. Já os direitos políticos negativos trata da privação do indivíduo no exercício dos direitos políticos conferidos no texto constitucional. Professor, é importante conhecer essa divisão? Sim, para que vocês possam concluir e chegar em direitos positivos. Direitos políticos positivos estão ligados a direito de sufrágio, elegibilidade e alistabilidade. Já, por sua vez, os direitos políticos negativos estão ligados à inelegibilidade, à perda ou suspensão dos direitos políticos. Portanto, é importante conhecer esse raciocínio, sobretudo quando vocês forem questionados em uma prova oral ou em uma prova escrita. Nós temos os direitos políticos que se dividem em positivos e negativos, os positivos ligados à permissão ou à participação do indivíduo na vida política do Estado, os negativos ligados à privação da participação deste indivíduo e os direitos positivos se exemplificam através do direito de sufrágio, elegibilidade, alistabilidade. Os direitos negativos, inelegibilidade, perda e suspensão dos direitos políticos. Vamos dar então continuidade. Vamos falar inicialmente do direito de sufrágio. O direito de sufrágio, logo em seguida nós teremos a oportunidade de ler o artigo que trata dele, apresenta como características. Ele é a essência do direito político. Quando nós afirmamos que alguma coisa é a essência de um determinado direito, nós estamos dizendo que ele é o alicerce, a base do direito político é o exercício do sufrágio, é o sufrágio. O sufrágio é determinado pelo regime do Estado e o nosso sufrágio, conforme o artigo 14, ele é universal. Isso significa afirmar que todos podem exercer, todo indivíduo pode exercer esse direito ao sufrágio. Há ainda que se mencionar a existência de outros tipos de sufrágio, como o censitário, o capacitário e o relacionado ao sexo. Este último ligado, por exemplo, à privação das mulheres do direito de votar e à permissão apenas aos homens. O capacitário, quando estabelece alguma questão de capacidade para que determinado indivíduo possa votar, e o censitário, que também impõe restrições ao exercício do direito de sufrágio. Vamos à leitura do artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante
Vamos lembrar aqui, de início, que o direito de sufrágio ele é exercido através ou mediante iniciativa popular, plebiscito e referendo. Professor, preciso saber isso? É fundamental. O direito de sufrágio, quando exercido, ele é exercido mediante iniciativa popular, plebiscito e referendo. Esses três institutos, temas de uma outra aula. Aqui é importante apenas que os senhores conheçam que o exercício do direito de sufrágio se dá mediante referendo, plebiscito e iniciativa popular. Vamos continuar. Ainda, quando estamos falando aqui de direitos políticos positivos, a participação do indivíduo na vida política do Estado. E vamos falar da alistabilidade. Quais as características da alistabilidade? A alistabilidade é a capacidade eleitoral ativa, é o direito de votar. E aqui, no nosso ordenamento jurídico, o voto é obrigatório como regra e, como exceção, ele deixa de ser obrigatório, passando, por exemplo, a ser facultativo. Portanto, estamos aqui, já falamos do direito de sufrágio, agora estamos falando da alistabilidade, um segundo instituto jurídico ligado aos direitos políticos positivos, e dissemos aos senhores que é a capacidade eleitoral ativa ligada ao direito de votar e que o voto é obrigatório para alguns e facultativo para outros. Vamos então falar justamente desse direito de votar. Veja, é importante que os senhores conheçam a seguinte afirmação. O sufrágio, ele é universal. O voto é secreto, o voto é o exercício do direito de sufrágio e o escrutínio é secreto, ou seja, ao modo como se exerce o direito de sufrágio. Então veja, o voto ele se constitui no exercício do sufrágio e ele deve ser secreto. O escrutínio, a forma como se realiza, é secreto. É importante conhecer essa diferenciação, porque cai na prova do concurso. Então, repassando, o sufrágio é universal, o voto é direto e secreto. Quando falamos em voto secreto, estamos falando do escrutínio. Quando falamos em voto direto, estamos falando especificamente do direito de votar. E quando falamos em universalidade, estamos falando do direito de sufrágio. Aqui, vamos conhecer nesse slide quem está proibido de votar, quem é obrigado a votar e a quem é facultativo o direito do voto. É proibido de votar, dentro do nosso ordenamento jurídico, os menores de 16 anos, os estrangeiros e os conscritos. É obrigatório o voto às pessoas com idade entre 18 e 70 anos e é facultativo para pessoas com idade entre 16 e 18 anos, menores de 70 anos e analfabetos. Veja, aqui surge um questionamento bastante interessante. O deficiente físico, aquele indivíduo que apresenta uma deficiência, ele é ou não obrigado a votar, professor? Veja, a resposta que prevalece é que é facultativo o exercício do direito de voto, ou o direito de votar é facultativo aos portadores de deficiência, ou seja, ele não está obrigado a votar, como é a regra geral dentro do nosso ordenamento jurídico. Pessoas com entre 18 e 70 anos têm o voto como um direito obrigatório. Vamos continuar falando ainda do voto. Quais as características importantes quando nós falamos do voto? Nós vamos dizer aos senhores que o voto é direto, ou seja, escolhe-se diretamente os representantes do Legislativo e do Executivo. Vamos dizer aos senhores ainda que o voto tem valor igual para todos, ou seja, um voto, uma pessoa, e o voto é igual para todo mundo. Não existe pessoas que tenham em seu voto um valor maior para que seja contabilizado. O voto tem valor igual para todas as pessoas. É periodicidade das eleições. O voto, o exercício do direito de votar, ele é obrigatório e periódico. E isso se dá em razão da periodicidade das eleições. Nós temos aí eleições de 4 em 4 anos para determinados cargos e o exercício do direito de voto é periódico em razão dessa informação. O voto é livre, a pessoa escolhe em quem ela vai votar, ela vota em quem quiser, ela não é obrigada a votar em determinada pessoa e o voto é personalíssimo.
Importante frisar que dizer que o voto é livre difere de voto personalíssimo. Voto livre, a pessoa vota em quem quiser. Voto personalíssimo, só a própria pessoa pode exercer o direito de voto. Outra pessoa não pode, por exemplo, pegar uma procuração e exercer o direito de voto em nome de outrem. Aqui, só a pessoa pode votar. Dissemos aos senhores na primeira característica do voto, que o voto é direto. E aí surge o questionamento que será respondido no próximo slide. Existe voto indireto no nosso ordenamento jurídico? Como regra, a resposta é negativa. No entanto, nós temos uma exceção prevista no artigo 81 do texto constitucional. Vamos primeiro à leitura para depois entender o que acontece. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Agora, o parágrafo 1º, que é de suma importância. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Vamos entender então. O voto em regra é direto. No entanto, por exceção, o nosso ordenamento jurídico admite o voto indireto. Nós estamos falando de voto indireto quando tratamos da vacância dos cargos de presidente da República e de vice-presidente da República. Se essa vacância se der nos 2 primeiros anos, nós temos eleições diretas em 90 dias para preenchimento destes cargos. No entanto, se a vacância se der nos 2 últimos anos, nos últimos 2 anos do período, a eleição para ambos os cargos será feita em 30 dias e será feita de maneira indireta, já que quem irá escolher o presidente e o vice-presidente da República será o Congresso Nacional na forma estabelecida na lei. Em qualquer desses 2 casos, quem assume fica pelo período que faltar. Vamos repassar para ficar claro para os senhores. Essa questão é muito importante e agora que nós estamos chegando próximo de eleições, nós podemos verificar a presença desses questionamentos nas provas. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, se essa vacância se der nos 2 primeiros anos, nós temos eleições em 90 dias e eleições diretas. Ocorre que, se a vacância se der nos 2 últimos anos, a eleição ocorrerá em 30 dias e o presidente e vice-presidente da República será escolhido pelo Congresso Nacional na forma da lei, de forma que, segundo esse parágrafo 1º, nós temos sim a possibilidade de voto indireto dentro do nosso ordenamento jurídico, já que a escolha do presidente e do vice-presidente da República será feita pelo Congresso Nacional. Senhores, ainda, voto indireto, caso de vacância dos cargos de presidente e vice-presidente. Nos 2 primeiros anos a eleição será direta, nos 2 últimos anos a eleição será indireta. Vejam, com isso nós encerramos essa primeira parte do estudo dos direitos políticos para na segunda parte da aula, na segunda parte dessa aula de número 53, nós tratarmos de temas um pouco mais complexos relacionados aos direitos políticos, sobretudo questões relativas à inelegibilidade, ou seja, direitos políticos negativos e não mais os direitos políticos positivos como tratamos na aula de hoje. Está aqui um mini resumo de direito constitucional, que eu já tive a oportunidade de apresentar aos senhores. O segundo livro também, em breve nós teremos outros. Meus contatos estão aqui, caso tenham dúvidas podem mandar as perguntas. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte.